Então, tá bom. Vamos lá. Weber, gente, agora a gente vai mudar e vai virar o disco. Olha, não tem nada a ver um com o outro com um, não tem nada a ver. Mas são os três clássicos, e os três clássicos de sociologia. Agora a gente pode passar para Weber. Então, Max Weber, então Durkheim, francês, e Weber, aqui. Está na Alemanha, a gente vai para a Alemanha. Ele é o mais contemporâneo, porque ele falece em 1920, então ele acaba vendo essas mudanças, acaba passando, vê a Revolução Industrial, chega até quase guerra e vai, né? Então, ele acaba vivendo na Alemanha, numa fase de unificação da Alemanha, então ele vive Bismarck, numa fase de urbanização, isso é muito importante, e numa fase de modernização. Então, aqui, Weber, diferente até, porque Durkheim veio lá, Marx também veio antes, como Weber, então, ele já passa por ele vê um outro mundo, por ser mais contemporâneo. Ele vê esse processo assim, o êxodo rural, agora as pessoas já estão aqui, né? Urbanização mesmo, veio firme, e modernização acaba vindo com Weber. Isso é muito importante. É importante o momento que se vive e para onde se olha, eu sempre falo isso, a gente precisa, e em sociologia é isso, sociologia a gente contextualiza, historiciza as pessoas, porque cada um, quem está olhando, quem está construindo o método, quem está construindo objeto, quem está construindo ciência, está olhando para um local, em um determinado tempo, e consegue falar a partir disso. Então, essa é a realidade, e essa é a realidade de Weber. Então, Weber acaba de desenvolver um método, e é assim, pergunta será que dá para pensar as coisas como se pensa a ciência da natureza? Daí ele fala que claramente não, né? Então, a gente já virou esse disco, que agora a gente está ali numa ciência social, e uma ciência social que é muito específica, só que o Durkheim, que a gente viu até agora, Durkheim já começa com isso, só que Durkheim é objetivo, é fato é coisa. Ele olha para os fatos sociais. Weber fala assim, não dá, a gente não consegue ser objetivo. Weber olha e fala, gente, não dá, é impossível ser objetivo. Por quê? Porque somos sujeitos de história e de cultura. Então, sendo sujeitos de história e de cultura, a gente tem o passado, a gente tem assim, a gente pensa, a gente vive num lugar, e eu olho para as coisas, e eu até reflito as coisas que eu olho, os meus gostos são pautados ali. Eu tenho ali uma história, até a cultura que eu sigo, não dá. Além disso, ele também fala assim, olha, bom, não consigo ver a totalidade da sociedade. Então, o que ele faz? Como ele não consegue analisar a totalidade da sociedade, ele vai iluminar certas partes. Então, assim, como é que eu ilumino certas partes? O Marx, a gente vai ver depois, por último, ele se concentra muito na questão econômica. Para Weber, a economia é importante, só que outras coisas também são. Para Marx, a estrutura parte da economia, e a economia é o sustentáculo para o que vem depois. Para Weber, não. Para Weber é assim, tem economia, para Weber tem a religião, para Weber tem a arte, e eles estão aqui, olha, desse jeito. Para Marx vem a economia, que é a raiz, aí vem a arte. Para Weber vem tudo junto, desse jeito aqui, olha, aqui, tá aqui. E aqui tem religião, tem arte, tem economia, eles são, assim, interligados, são elementos da sociedade que se entrecruzam. Então, Weber, por isso que a gente diz que Weber é um sociólogo da cultura. A gente não coloca ele como sociólogo do trabalho. Weber é um sociólogo da cultura. Por quê? Porque esses elementos todos, um vai interferir no outro. Então, aqui, olha só, como que é, no final das contas? Mas Weber, o Marx é economia. Sim, é economia. Então, se é a economia que vai estruturar a religião. A religião vai seguir, no final das contas, o que a economia diz. Para Weber, as estruturas são recíprocas. São recíprocos, elas estão acontecendo.
Uma pode influenciar, pode ser a religião que influencia na economia, como a gente vai ver, e a gente vai chegar nisso, tá? Como pode ser o contrário. Então, é assim que funciona para Weber, no final das contas. Quando eu chegar na ética protestante, o espírito do capitalismo, vai ficar muito claro o que significa isso. Mas o que é? Tá, daí ele tem uma sociologia que a gente chama assim de quê? De compreensiva. Compreensiva por quê? Eu coloquei esse nome apareceu lá na apostila, tá lá embaixo, né? Olha, ele é compreensível, aí ficou só ensinando uma das coisas que eu não entendi nada. O que é compreensível? O que significa isso? Compreensível significa que a sociologia dele, o foco está na ação. Ele tenta entender, compreender a ação. O que mobiliza as ações? Então, aqui, toda conduta, já que é a ação, o objeto dele aqui, toda conduta é portadora de significado. Cada coisa que eu faço, ela tem um significado. Eu gosto de um exemplo, é muito bom, é muito didático, até tem aqui, no meu quarto, meu filho achou no meu quarto, atrás do armário, não vou mostrar para vocês, mas efetivamente tem, posso até tirar foto e mostrar para vocês. Eu sei que essa foto vai ser guardada como prova, vão circular, professora Viane, mas tem uma teia de aranha atrás do móvel aqui, tem mesmo, tem. Vou pensar se eu tiro a foto e mostro para vocês depois ou não, mas tem essa teia de aranha, então imagina a teia de aranha. Então tá bom. Então aqui, o tecido social é essa teia de aranha. Então, o que Durkheim faz? O Durkheim, ele vai entender ali a teia, o fio. E o fio da teia? Como que esses fios da teia, eles estão interligados para os fios da teia, não se desfazerem. Weber vê a aranha. A aranha, como elas tecem a teia? Como elas fazem essa conexão aqui dos fios da teia? O Durkheim, então ele vai olhar para a estrutura da teia de aranha. O Weber vai olhar para a própria aranha tecendo a teia. Como que ela age? Por que ela age? Por que ela faz assim? Por que ela sobe? Por que ela desce? Tem um sentido ali que todas as aranhas vão? Se uma aranha vai para cá, as outras vão juntas? Por que durante o dia? Por que durante a noite? Então, o Weber, ele tenta entender isso, a ação da aranha. No caso, a aranha... Ô, Bia, assim, eu também... No caso, a aranha, né, somos nós. Então, somos nós, seres humanos. Porque ele olha que se o objeto de Durkheim era o fato, há um objeto aqui de Weber é a ação social. A ação que se orienta para a ação dos outros. Então, aqui, olha, e a ação social é a ação que se orienta nos outros, não é uma ação qualquer, não é qualquer tipo de ação. Então, ali, se eu estou andando na rua com a Bia ali, tá? E eu esbarro na Bia, sem querer, não estava pensando nisso. Mas ela não é social. Não, acaba não sendo uma ação social. Então, ele não nega que existem outras ações, mas o objeto de estudo dele é essa ação, e essa ação social. Então, assim, aí no final das contas, essa ação, a gente vai detalhar, vou detalhar melhor, ela pode ser aqui. Por que eu faço uma ação? Pode ser por causa da religião. Ela pode gerar efeito na economia, como a gente vai ver. Então, aqui, o que mobiliza e o que mobiliza essa ação? Esse, no final das contas, aqui acaba sendo a pergunta dele. Só que a gente tem uma questão que a sociologia dele, ele pensa assim, olha, eu tenho que estabelecer formas de entender o mundo. Então, ele faz por tipo ideal. O tipo ideal é uma forma abstrata, está na metodologia dele, porque ele fala assim, olha, eu não vou conseguir ver na realidade, porque a realidade é muito complexa. Então, eu tenho que fazer aproximações dessas ações. Porque, assim, posso ter vários tipos de ação na realidade, não dá. Então, ele estabelece, na metodologia dele, tipos ideais de ações. Então, nós temos 4. Nós temos a ação social, racional, voltada e pautada em fins, a ação racional,
de valores, a ação afetiva e a ação tradicional. Então, aqui, o que é uma ação racional? Racional significa que é de uma operação lógica. Ah, tá, ação afetiva é irracional. Que não é bem racional, mas é que de uma forma mais automática. Então, aqui, quando eu tenho a palavra racional na ação, é operação lógica. Então, vamos lá. Ação racional para fins. Ação racional para fins é cada um e cada uma que está aqui, agora, 8h30 da noite, ouvindo a professora Viviane falar sem parar sobre Weber. Eu estou vendo a cara de vocês sobre Weber e antes sobre Durkheim. Por quê? Por que vocês estão aqui agora fazendo isso nessa noite? Queremos ser auditores. Porque vocês querem passar no concurso. Então, é uma ação de estar aqui, é uma ação racional. É uma ação racional para o fim. E o fim de vocês é passar no concurso. É esse. Pronto, acabou. Ah, mas eu posso... É humilhação. Eu tô rindo, sabe por quê? Porque ela está achando divertido Marx, Weber e Durkheim. Depois, quem tá assistindo a gravação não vai entender porque a professora está rindo neste momento. Mas a professora Ana está nos brindando com a presença dela e ela está falando que é divertido Max Weber e Durkheim. Espero que quem esteja assistindo a gravação também esteja achando divertido. Mas aqui, gente, tá, essa ação voltada para fim, certo? Mas eu vou contar para vocês uma coisa agora sobre a Bia, tá? Uma coisa que muito tem que dizer sobre a Bia. A Bia, ela tem aqui um valor que ela vai salvar. Você é auditora que ela vai salvar, e ela pensa, eu salvo o mundo. Ela quis ser médica do Médicos Sem Fronteiras. Mas daí, não tem mais médicos sem... Sim, para ajudar, e para ajudar, que ela tem um valor ético, tá? Que mobiliza ela. E aí, esse valor ético que mobiliza ela, no final das contas, é por isso que ela está aqui estudando. Não é pelo concurso em si, então. Não. É primeiro esse valor ético. Ou poderia ser, primeiro, um valor religioso. Neste caso, eu tenho uma ação racional, porque ela é uma operação lógica, só que o principal dela aqui é o valor. Ela segue a ética, ela segue aqui a religião. Vai ficar muito claro quando a gente chegar naquela questão que todo mundo errou lá do curso amarelo, do protestante, quando ele acorda 4 horas da manhã para trabalhar. Todo mundo. Aliás, eu vou contar para vocês depois que o chat GPT deu outra resposta, e a resposta está errada, tá? Mas a gente chega nessa parte. Bom, e aí nós temos uma ação afetiva. A ação afetiva, então, não é racional, então a ação afetiva, né, do afeto, da emoção, briga, beija, às vezes bate boca, faz outras coisas, é uma ação afetiva. E nós temos uma ação tradicional. Ação tradicional, todo mundo faz. O casamento ainda acaba sendo uma ação tradicional, muita gente faz. Então, faço por quê? Porque é uma tradição. Faço isso por quê? Porque é uma tradição fazer. Então, em determinados lugares menores, a gente tem ainda mais tradições, né, do que outras. Se eu fiz por quê? Fiz por quê? É porque é tradição do lugar. Então, eu também segui, também fiz. Simplesmente fui. Fui porque é do lugar. Então, eu tenho aqui, nós temos... uma ação tradicional. Com isso, a gente fecha as 4 ações: racional para fins, racional de valores, ação afetiva e ação tradicional. Olha, tipos ideais, tá? Isso é muito importante, porque na realidade não é certinho assim. Até, de exemplo, um casamento, o casamento pode ter alguns tipos de ação dentro dele. Então, assim, isso é muito importante, tá? São tipos ideais. Eu posso ver ali alguma coisa, ter ali uma conduta, ter algo acontecendo, e ver as ações de Weber acontecendo aqui, porque realmente são tipos ideais. Na prática, na nossa vida complexa, as coisas podem se confundir. Eu posso ter ação ali, aqui, dentro de um instituto, e um outro tipo de ação. Então, cuidado, e às vezes fica até nebuloso qual é uma, qual é outra, tá? Então, sempre lembrar aqui que é tipo ideal. Weber tinha conhecimento disso, mas ele precisava explicar o mundo, e por isso ele trouxe aproximações. É isso que é um tipo ideal.
Então, até aqui é uma ação para compreender cada época. Até assim, sabe? Quando a gente vai pensar, as ações mudam. Lá na Idade Média, as pessoas viviam mais por afeto, por tradição. Lá na Idade Média, a gente tinha mais tradição do que a gente tinha agora. Até porque, vamos pensar ali em trabalho, né? Trabalho no feudo. Vamos pensar no trabalho naquela época. As pessoas se conheciam. E era até uma tradição. Qual que é a sua profissão? A profissão a gente passa de pai para filho. Então, a gente já viveu um momento desse aqui de passar a profissão e profissão de pai para filho, de forma que a gente entra na modernidade e as ações, elas passam a ser mais racionais, até porque o mundo é maior e as pessoas, elas não se conhecem. As pessoas, elas não têm laços afetivos. Então, hoje, a gente pensa num cargo. Cargo é algo impessoal. Tá? Seu cargo, o seu currículo, a sua formação. A organização, ela é racional. Então, ali, o cargo que você vai exercer está dentro de uma organização e essa organização é racional. E tudo isso vem do mundo moderno. A gente tem aqui no mundo moderno vindo 3 coisinhas que Weber fala. Primeiro, racionalização. Segunda, burocracia. Terceira, desencantamento do mundo. Vamos a ela. Olha, a racionalização, quando a gente passa para esse mundo moderno, então é num sentido técnico, tá? E instrumental. Então eu tenho uma organização aqui, olha, uma carreira, e ela é uma organização racionalizada. E isso também, essa organização ser racional, é uma demanda da economia capitalista. Por quê? Economia capitalista, gente, o tempo é muito importante. Economia do tempo. Como que eu vou fazer o gerenciamento científico? Vamos lembrar lá de Taylor? O gerenciamento científico, o tempo, economizar o tempo, olha só aqui, não é uma organização racionalizada? Não é uma demanda do capitalismo para poupar, para outro lucrar? Então, aqui a gente está num processo de racionalização. E essa racionalização, ela adota a burocratização. Então, um quadro administrativo da dominação legal racional. E isso aqui, gente, aparece para a gente dentro da democracia. Então, vem até mais forte do período de iluminismo. Burocracia é o que vai levar à eficiência. Isso também é chave aqui para Weber. Então, a burocracia leva à eficiência. O Estado tem que ser eficiente. E a forma como hoje é, a gente vê que a organização é mesmo impessoal. Sabe por quê? Porque o próprio direito vem da democracia. Por quê? Estado democrático de direito. O próprio direito é impessoal, somos todos iguais. Então, assim, somos todos iguais, se os direitos é estruturado assim, você vai pegar, você tem um documento impessoal. Você pega um número. Você vai na fila, você pega uma senha. A senha, o número. As relações trabalhistas, elas também são aqui, dentro disso, impessoal, são burocráticas. A gente tem dentro da burocracia um conceito muito importante, que é a hierarquia. As relações são hierarquizadas. Para quê? Porque a gente tem função numa hierarquia, a gente tem quem manda e a gente tem quem obedece. É importante no mundo do trabalho ter quem manda e ter quem obedece, até porque a gente vai para o teórico, a gente tem as classes, né? Classe dominante, classe dominada. Então, aparece essa noção aqui. Isso é o mundo, e isso é o mundo moderno. E uma das consequências que nós temos no mundo moderno é justamente o desencantamento do mundo. Por quê? Porque quando a gente entra no mundo moderno, tudo diferente, tudo complexo, a gente se desencanta. O que é isso, desencantamento do mundo? O que significa isso? Foi a pergunta da Bia. Você já pesquisou? Você já sabe a resposta? Mais ou menos, amiga. Tudo é muito complexo em sociologia. Assim. Mas pelo que eu estudei, tem a ver com a superação com a ética protestante, com a superação daquela visão de valores e... Enfim. O que é, então, desencantamento no mundo?
O que Weber entende como desencantamento do mundo? Que antes do mundo moderno, tudo era mágico, tudo era sagrado, era mágico. As explicações vinham da magia, vinham do sagrado. Então, assim, era tudo envolto no místico. O místico explicava o mundo. A religião era mística, explicava o mundo. Agora não. Agora as coisas são pragmáticas. É manipulado pela técnica. Então, isso, inclusive, não é assim, olha, a religião é sempre mística. Não, esse desencantamento do mundo, que assim, agora eu explico as coisas de forma racional e não mais de forma aparecer uma entidade aqui, eu sigo ela, que era assim antes. Então, sei lá, vou seguir a entidade de qualquer jeito. Isso era místico, isso era mágico. Agora não. Esse desencantamento está presente dentro da própria religião. Isso é muito importante. Por quê? Olha só, o Lutero, ele fala, né, que antes tinha muito mito, blá, blá, blá. O protestantismo muda isso. O Weber ele fala que a religião vai impactar, e vai impactar, sim, nas ações. Aí ele fala que tem dois tipos de religião. Que tem uma religião mística, e aí, olha só, na religião mística é o seguinte, o mundo é ruim, o mundo é péssimo, e aí é preciso estar nesse mundo ao lado de Deus. Essa é a religião aqui, mística. E aí a gente tem uma religião que ele chama de religião ascética. E uma religião ascética, pela religião ascética, nós somos instrumentos de Deus, tá? Nós estamos aqui para realizar a vontade de Deus. E a ideia acaba sendo mais materialista. E como que eu vou, no final das contas, e aqui que vai aparecer o trabalho em Weber, como é que eu vou exercer a vontade de Deus? Trabalhando. Aqui em Weber, nessa religião ascética, porque o Weber é um especialista em religião, ele dedica muito da obra dele a estudar a religião. Então, ele vai falar aqui, olha só, eu vou exercer a vontade de Deus, eu sou um instrumento trabalhando. Aqui, então, o trabalho aparece como salvação. E a dedicação metódica, acordar muito cedo, trabalhar, se dedicar, é essencial para a salvação. E o que acontece? Essa é a forma da ética protestante, que é essa, trabalhar muito para se salvar, que coincide com a necessidade do capitalismo. Então, o que eu faço? Eu impulsiono o capitalismo assim, desse jeito. Então, por isso que a gente está percebendo aqui, né, para Marx, a economia influencia a religião, aqui não. Aqui é a religião que vai impulsionar e vai influenciar a economia. Então, aqui, aí que vem o livro até de Weber, né, a ética protestante e o espírito capitalista. Então, aqui nós temos a ascensão do capitalismo justamente com o protestantismo, porque aqui é um valor religioso. Eu trabalho porque é vontade de Deus. Eu aceito a minha vida mundana. Eu estou na minha vida mundana. E nessa vida mundana, o que eu tenho que fazer? Dominar as minhas paixões. E a minha paixão é a preguiça. Eu não posso ser preguiçoso. Eu tenho que acordar. E eu não posso aqui ter paixão de gastar dinheiro na esbórnia. Não posso. Não posso ali gastar dinheiro viajando para a Grécia. Não posso. Eu tenho que guardar para investir. Eu tenho que guardar para investir para o meu negócio. Para o meu negócio crescer. Então, essa aqui é a ideia que aparece. Então, a gente tem aqui diferentes teóricos. Por exemplo, né, no calvinismo, tinha antes uma predestinação. Alguns já são predestinados. No Santo Agostinho, a gente podia escolher, e podia escolher ou não. Mas agora aqui, neste calvinismo aqui, a gente acaba, assim, até pensando que Deus já escolheu alguns, né? Então, como a religião atua aqui, Deus escolheu alguns. Mas como é que faz para ser escolhido? O que tem que fazer? Ninguém sabe. Isso aqui ninguém sabe, ninguém explica o que tem que fazer para ser escolhido, o que faz exatamente. Mas existem sinais. E aí o sinal é qual? Que você foi escolhido. O sinal é que você tem um não sucesso. Então, se você tem sucesso, você foi escolhido. Assim, o que acontece? Para a comunidade protestante, o sucesso é uma questão moral. O sucesso é uma questão essencial.
Então, ali, como é que você quer ser visto por essa sociedade? Você quer ser visto por essa comunidade protestante como sendo escolhido. Então, o que você faz? Mesmo que de forma inconsciente, você tem essa busca incessante pelo sucesso. Quem não quer? E quem não quer ser escolhido? É assim que opera a crença. Portanto, o protestante, quando ele acorda às 4 horas da manhã, como estava lá no problema que eu formulei, para trabalhar, e trabalhar, ele não está movido, não é uma ação racional para fins, é uma ação racional para valor. E assim, portanto, nós temos a explicação aqui do protestantismo e como impulsiona o capitalismo em Weber. E faltou só a gente finalizar aqui Weber, para a gente poder passar para Marx, com duas questões que apareceram até na prova do IPE, o poder e a dominação. Então, vamos lá. Poder. Poder e dominação não são a mesma coisa. O poder, ele simplesmente existe. Ele chega e ele existe ali de qualquer jeito. Então, é uma capacidade ali de impor a própria vontade. Ele pode, no final das contas, o poder, ele pode aí se tornar e passar a ser, no final das contas, uma dominação. Então, dominação é mais. Dominação, então, aqui, eu vou ter alguém que é obediente. Então, tem a legitimidade. Eu reconheço. E eu reconheço essa dominação. E aí, no final das contas, a gente tem tipos de dominação. São 3 tipos de dominação, para a gente encerrar Weber. Dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática. Ou seja, dominante, dominação, certo? Dominante, dominado. Então, aqui, eu que sou dominada, estou legitimando aquela pessoa que é dominante. Vou seguir o que ela diz. E se é legal, tá lá, uma dominação legal. Então, ali, eu sigo que presidência, que prefeito, as normas, né? Os decretos, por quê? Tá na lei. É lei. Pronto, acabou. Aí, essa é a dominação aqui, legal, tá? Então, tem esse instituto. Aí eu tenho uma dominação, que é uma dominação tradicional, quando passa de tradição em tradição, então eu sigo, e é baseado em uma tradição que passa de um para outro, dentro de uma sociedade. Vamos pensar assim, indígena, vou seguir, tá? O pajé, e a gente segue, por quê? Porque a tradição está em uma lei? Não está, mas eu sigo o que ele fala, sempre. É a tradição daquele local. E eu tenho um líder que não foi eleito, não é ali também de uma comunidade tradicional. As pessoas fazem o que ela fala. Assim, esse curso é muito bom, vejam esse curso. E as pessoas vão lá e assistem o curso. As pessoas vão lá e compram o curso. Então, eu tenho um concurseiro ou uma concurseira que tem um grupo no WhatsApp. E essa concurseira, ela fala assim, este curso aqui. E muita gente vai lá e compra esse curso porque essa pessoa falou sobre o curso. No caso, então, eu tenho uma líder ou um líder carismático, que funda ali também no afeto. Tem alguma lei que diz isso? Não. De uma tradição anterior? Não tem. É o carisma. E é o carisma dessa pessoa que legitimou ali ela, e as pessoas seguem e gostam e querem fazer isso, tá? Então, com isso, a gente finaliza aqui também o nosso segundo teórico, que é Max Weber, para a gente poder passar para ele Marx. E aqui